professor Alex Nina, administrador, geólogo, especialista em gestão de contabilidade e finanças empresariais, mestre em gestão de recursos naturais e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar de estratégias verdes. Primeiramente, planejamento estratégico, um termo muito utilizado em administração. E o que significa planejamento estratégico? Foi um termo que surgiu diante de cenários de constantes mudanças ambientais, no sentido das organizações, principalmente devido ao avanço tecnológico e à globalização, o que advém de que as atitudes empresariais não poderiam ser feitas de qualquer forma. Na verdade, o termo estratégia ele é mais antigo. Se você pegar lá na história da China, com a arte da guerra, você já se falava em estratégia, tem esse perfil mais bélico. Porém, o termo veio se consolidar mesmo lá pela década de 60, em que você já tinha esse cenário de avanço tecnológico e mudança rápida na questão sociocultural também. Então, essas atitudes, num cenário de constante mudança, elas precisam ser estrategicamente planejadas. Empresas bem-sucedidas sabem como se adaptar a mercados em contínua mudança. O exemplo mais clássico é o jogo de xadrez. Se você é um bom jogador de xadrez, você sabe que precisa antecipar no mínimo 5 rodadas antes do seu adversário. E tudo é muito dinâmico. Conforme o seu adversário vai fazendo suas jogadas, você também vai ter que repensar o que você tinha planejado antes. Se você planeja ganhar o jogo em 4 rodadas, você pode aplicar o checkmate do pastor, que é a forma mais rápida de você ganhar um jogo de xadrez. Se o seu oponente não souber, realmente você vai conseguir. Mas se ele já conhecer essa jogada, provavelmente você não terá sucesso e buscará novas formas de dar um checkmate e ganhar o jogo. Então, essa é a ideia. As empresas elas têm um plano, porém, esse plano é constantemente readaptado em questão das mudanças que ocorrem na tecnologia ou na própria sociedade. O quão estratégica é a questão ambiental para a empresa? Esta resposta deve ser dada com base no ambiente externo e nos valores internos da empresa. Então, o ambiente externo a gente entende como a pressão de governo, do mercado onde a empresa atua, da sociedade onde ela tem a sua matriz ou as suas filiais também. E dos valores, o que a empresa pensa para si, o que ela pensa como geração de valor para a sociedade, que é a ética da empresa. Então aqui o EG é a estratégia geral da empresa e o EV é a estratégia verde. Se a empresa pode enxergar a questão ambiental como algo pequeno dentro da empresa, algo que não é tão relevante. Então seria o balão verde aqui menor, ou algo maior, ou seja, algo que tem que estar embutido em praticamente todas as partes da estratégia geral da empresa. Então existe essa diferença. É uma decisão da empresa definir o quão a questão ambiental ela é importante ou não. E a análise dessa estratégia da empresa, a definição da estratégia, melhor dizendo, ela é feita a partir de um diagnóstico que se baseia na matriz SWOT, que é feita no mercado tradicional e também no segmento de mercado verde. Melhor dizendo, em outro vídeo eu já falei o porquê que eu não considero que existe de fato um mercado verde. Mas está aqui porque é um termo bastante utilizado. Então você tem a matriz SWOT vem do inglês. Você tem o Strength, que é a força, o Opportunity, que é a oportunidade, o Weakness, que é a fraqueza, e o Threat, que são as ameaças. Traduzido por português, fica fofa, a matriz fofa você também vai encontrar assim. Então é uma matriz que é baseada nos fatores positivos e
negativos e se esses fatores são internos ou externos. As forças e fraquezas são fatores internos, positivo e negativo, respectivamente. As oportunidades e ameaças são fatores externos, positivo e negativo, respectivamente. Definir os pontos fracos e fortes, as ameaças e oportunidades de uma empresa é uma questão interna e subjetiva também. No entanto, alguns pontos da matriz SWOT são relativamente comuns às empresas verdes. As forças, a empresa verde possui um apelo ambiental e pode possuir uma certificação. Então, isso é uma força. Você tem acesso a novos mercados e a também valores socioeconômicos já estabelecidos em determinados grupos na sociedade. A fraqueza, você tem um alto custo de produção, geralmente maior do que as empresas tradicionais. O preço dos produtos tende a ser mais caro. Existe a pouca visibilidade e desconhecimento das certificações em alguns mercados. Isso também pode acontecer, da empresa estar inserida num país que não conhece as principais certificações ambientais. Por exemplo, estudos mostram que no Brasil essas certificações são poucos conhecidas pelas pessoas de forma geral. As oportunidades, você tem um potencial de crescimento do consumo verde, já falei isso em outra aula. Mais importante do que a proporção de pessoas que são ecologicamente corretas é a tendência de aumento desse grupo de pessoas. Acesso a modalidade de financiamentos mais exigentes, por exemplo, bancos que só financiam se a empresa cumprir alguns padrões ambientais, ou seja, seus concorrentes podem não conseguir essas linhas de crédito e a empresa verde terá acesso, o que pode lhe dar uma vantagem competitiva. E as ameaças são conforme com as forças de Potter, e são exatamente essas. Marshall Potter é um clássico da administração, e ele estabelece que existem 5 forças que ameaçam toda e qualquer empresa. Não é diferente nas empresas verdes. Você tem a ameaça de novos entrantes, então entrantes potenciais que podem adentrar nesse mercado, o poder de barganha do comprador, o poder de barganha do fornecedor, a ameaça de produtos ou serviços substitutos e a concorrência na própria indústria, no próprio mercado. Então, a rivalidade entre empresas que já existem. São essas as 5 forças de Potter. Empresas verdes e entrantes potenciais. Entrantes potenciais são empresas que, após análise de mercado, resolvem entrar para competir por parcela dele, modificando a estrutura de concorrência. Quanto mais atrativo for o mercado, maior a probabilidade de novos entrantes. Tipo de entrante no segmento verde de mercado. Você tem aqui um mercado de um produto ou serviço, o segmento verde, ou seja, a parcela desse mercado que tem produto ambientalmente correto. Vamos pensar no mercado de arroz. Então, você é uma empresa que produz arroz orgânico e é ameaçada por uma empresa convencional que já produz arroz, mas ele produz arroz convencional e ela passa a produzir arroz orgânico também. Pode ser um entrante, uma empresa verde de fora do mercado específico, ou seja, uma empresa que já trabalha com produtos orgânicos, mas não com o arroz e resolve também produzir arroz. Ou pode ser uma empresa convencional de fora do mercado específico, uma empresa que nunca trabalhou com produtos verdes, mas que resolve atuar no segmento verde de mercado, especificamente no mercado de arroz. Então, são potenciais entrantes nesse segmento verde. Uma entrada agressiva pode ser feita através de baixo custo, mesmo que operando no prejuízo, no sentido de obter maior fatia de mercado. Então, você tem lá um preço definido do seu arroz
E essa empresa convencional, ela coloca o arroz pela metade do preço, sendo que é um arroz orgânico também. Então, tem, teoricamente, um valor para o seu cliente parecido com o seu. Ao menos que você já tenha uma marca bem estabelecida no mercado, os clientes podem não enxergar valor. Mas se o cliente procura simplesmente um arroz orgânico, ele pode escolher aquele que tem o menor preço. Ele vai entender que o seu arroz orgânico tem o mesmo valor que o de outra empresa, e se ela conseguir oferecer um menor preço, ela vai ganhar a sua clientela. E esse preço pode ser abaixo do custo de produção, porque o objetivo é justamente, nessa fase inicial, ganhar a sua clientela. Como é que a empresa vai lucrar se ela está colocando um preço abaixo do custo de produção? Simplesmente ela não vai lucrar durante um período. Ela vai ser financiada durante um período para alcançar o que se chama de fatia de mercado, o market share. Vai ter aí grandes bancos ou investidores anjos financiando essa empresa. Um exemplo é o SoftBank, um banco japonês, que ele investe, justamente nesse tipo de empresa que operam no prejuízo. E aí no mundo está cheio, vocês têm as chamadas unicórnios, que são empresas que já atingiram um grande valor de mercado, mesmo operando no prejuízo. Uber, a IMB, o próprio Nubank, enfim, várias outras empresas que competem por custo. A Amazon, durante muito tempo, foi pioneira, digamos assim, nesse tipo de estratégia. A Amazon, durante muito tempo, nunca deu lucro, ela sempre reinvestia tudo que tinha, todo o lucro que ela gerava, para ganhar cada vez parcela maior de mercado. Empresas verdes e concorrentes. É importante a gente dizer que uma empresa verde ela concorre com concorrentes verdes e com concorrentes convencionais. Então, as estratégias para combater esses concorrentes elas são diferentes. Primeiro, os concorrentes verdes. Quando o mercado verde é pequeno, ou o segmento de mercado verde é pequeno, os concorrentes verdes precisam se ajudar mutuamente. Pensar no segmento de mercado antes de pensar na empresa. Há um predomínio da cooperação. Se esse segmento cresce, é melhor para todas as empresas que estão atuando nele. Então, seus concorrentes verdes são, na verdade, parceiros verdes. Vocês podem firmar a parceria para um crescimento do segmento como um todo. À medida que o mercado verde se expande, a competição entre os concorrentes verdes aumenta, ao passo que a diferenciação deles com o mercado como um todo diminui. Então, aqui você vai pensar na empresa antes de pensar no segmento no mercado, já que o segmento verde alcançou uma proporção grande desse mercado. Aí vai predominar a competição, você vai buscar outras formas de se diferenciar dos seus concorrentes verdes. Concorrentes convencionais. Os concorrentes convencionais normalmente estão no mercado de determinado produto há mais tempo e pode levar vantagem em relação à experiência, conhecimento de mercado e atuação em canais de distribuição. Ele pode já ter uma relação com os principais distribuidores, já pode conhecer as características do cliente. Além disso, podem oferecer produtos convencionais a preços mais baixos, então ele tem várias vantagens competitivas em relação às empresas verdes. Também pode persuadir o consumidor da não eficácia do produto verde, desde críticas à causa ambiental como um todo, até questões de outros atributos do produto. Pode dizer assim, o produto ele é ambientalmente correto, mas ele não tem um bom gosto, uma durabilidade, uma funcionalidade. Então, claro, você, quanto empresa verde, vai ter que estar preparado para receber essas críticas e para buscar formas de superar essas vantagens competitivas desses concorrentes. Lembra-se, você também tem vantagem competitiva, afinal, está num mercado, um segmento de mercado, melhor dizendo, com potencial de crescimento. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe.
Empresas verdes e produtos substitutos. Produtos substitutos são aqueles que podem tomar o lugar de um produto normal, tendo a mesma funcionalidade deste, sem muito prejuízos para o comprador. Existem em praticamente todos os mercados. Então você tem aqui o mercado do arroz, você tem o arroz tradicional, convencional, e o arroz orgânico, que seria o produto verde. Porém, um produto substituto seria um outro produto que satisfaz a necessidade de alimento da pessoa. Poderia ser o macarrão. Então, você deve pensar que seus concorrentes não são só as empresas que produzem produtos iguais ou semelhantes ao seu, mas sim aquelas que produzem produtos que podem satisfazer o desejo que seu produto satisfaz. Empresas verdes e fornecedores. Como a gente tem aqui uma cadeia de demanda, o exemplo de uma cadeia de demanda, e nesse exemplo aqui é como se nós falássemos de uma indústria verde. E o fornecedor é toda aquela empresa que está a montante, que fornece matéria-prima para essa indústria. Se nós estivéssemos falando do distribuidor, nós teríamos tanto o fornecedor primário de matéria-prima como a indústria, pressionando essa empresa verde, um distribuidor verde. É menos comum, digamos que fosse uma empresa de varejo verde. Aí sim você está falando de todos os elos que estão a montante da cadeia de demanda dessa empresa. Quanto menor o número de fornecedores, maior o poder de barganha dos mesmos, chegando ao extremo do monopólio, quando existe só um fornecedor de um produto, então ele tem grande barganha sobre as empresas que compram dessa outra empresa ou os consumidores finais também. Encontrar fornecedores que forneçam insumos sustentáveis muitas vezes é um desafio. Também existe a importância que, se você é uma empresa que quer ser verde, você pode encontrar um obstáculo de não encontrar um fornecedor verde. Você quer trabalhar, por exemplo, com móveis sustentáveis. Então você quer entrar no mercado, você viu que existem consumidores que enxergam o valor nos móveis sustentáveis, portanto vai comprar o seu produto. Eles também não têm uma concorrência forte e você quer investir nesse negócio, porém você não encontra na região onde você pretende atuar um fornecedor que vá lhe fornecer a matéria-prima ambientalmente correta. Isso pode ser um obstáculo para você quanto empresa. Na questão do monopólio, eu vou dar o exemplo aqui da CEMIG, já falei em outras aulas também. A Companhia Elétrica de Minas Gerais é um monopólio natural. Uma empresa, você se é mineiro, se mora em Minas Gerais, praticamente não tem outra opção de consumir energia elétrica que não seja da CEMIG. Então é um monopólio, só ela fornece energia elétrica para Minas Gerais. Pensando em uma indústria de beneficiamento mineral, se essa indústria quiser ser sustentável em suas práticas, em seu uso de energia, se a CEMIG for fornecer energia para essa indústria e a CEMIG tiver como protocolo que essa indústria seja ambientalmente correta, e siga uma série de normas ambientais, essa empresa é obrigada a ceder para a CEMIG. Afinal, ela não pode comprar energia de outra empresa. Portanto, o fornecedor ele pode ser um instrumento de pressão ambiental, mas também é sempre uma das ameaças à empresa. Pode ser uma pressão tanto positiva do ponto de vista ambiental como negativa também. Empresa verde e compradores. Nós estamos falando de todos os elos que estão ajusante da cadeia de demanda da empresa. Então, no caso da indústria verde, você tem os distribuidores, o varejo e o consumidor final neste exemplo aqui. Quanto menor o número de compradores, maior será o poder de barganha dos mesmos, chegando ao extremo do monopsônio, quando você tem apenas um comprador para os produtos. O exemplo, a Biopalma, é uma empresa da Vale que atua
em Santarém, uma empresa que compra óleo de palma de pequenos agricultores da região. Ela é grande, os agricultores praticamente não têm a opção de vender para outra empresa, ela é a maior que existe. Então, se ela tiver protocolos ambientais, esses agricultores são obrigados a se adequar a esses protocolos se eles quiserem uma rentabilidade adequada. O grande comprador oferece um grande volume de compras, de modo que as empresas competem por quem oferece o produto a menor preço possível. O que acontece se esses agricultores não venderem para a biopalma? Eles vão estar em desvantagem com outros agricultores porque ela vai comprar uma grande quantidade de produto para abastecer todo o mercado. Então, se eles quiserem vender, eles vão ter que oferecer um preço muito baixo se quiserem competir com a biopalma, digamos, e isso não vai compensar. Então, por isso que o comprador, ele também é um fator de pressão e pode ser uma ameaça para a estratégia da empresa. Estamos dando até um exemplo positivo, mas poderia ser um exemplo negativo. Se você quisesse ser uma empresa, um agricultor sustentável, e a biopalma, por exemplo, não se interessasse por essa questão, você, tanto quanto seria obrigado a também não se interessar. É muito comum as empresas de produtos verdes terem um grande varejista, melhor dizendo, como comprador de grande escala. Pode ser um supermercado com poder de barganha tanto para empresas verdes como para as convencionais. A empresa verde competirá com as outras sobre a forma de exposição do seu produto. Por exemplo, em um supermercado, produtos verdes estarão na mesma seção de seus concorrentes tradicionais ou terão uma seção própria. Pode ser mais interessante, do ponto de vista do marketing, esses produtos terem uma seção própria, o cliente já vai saber onde os encontra. Então, vai depender do poder de barganha da empresa distribuidora do produto, do supermercado. Ela pode exigir um pagamento a mais para a empresa verde colocar seu produto lá na seção específica de produtos sustentáveis. O varejista vai levar em conta também os impactos dos diferentes designs nas suas vendas. Claro que existe a barganha de você quanto fornecedor para o supermercado, mas o supermercado, se ele experimentar fazer uma seção própria para produtos verdes e isso aumentar as vendas dele, ele também vai ser um tanto quanto forçado a manter esse designer, e quem vai decidir isso em última instância é o consumidor final. Se for um monopsônio, ou seja, se só tiver esse comprador, esta diferença tende a ser menor. Ou seja, se for um grande supermercado, que pode ser tanto um monopsônio, ou seja, você só pode fornecer para ele, como um monopólio para o consumidor final. Ou seja, você também só pode comprar dele os produtos que você for consumir, então ele tem um grande poder de barganha. No final da conta, é ele que decide como é que vai ser as seções de produtos verdes e tradicionais no supermercado. Afinal, a forma como ele coloca o design não vai interferir nas vendas dos produtos, já que as pessoas não têm outra opção, não tem outro concorrente à altura desse grande varejista. E aí, tá gostando dessa aula? Então se inscreva agora no canal, dê o like e compartilhe. Grupos estratégicos no mercado verde ou no segmento verde de mercado. Grupos estratégicos são conjuntos de empresas de determinado mercado que seguem estratégias semelhantes, podendo ser analisada de forma agrupada. Grupos estratégicos são definidos com relação à postura estratégica das empresas, não tendo nenhuma relação com a segmentação de mercados ou estratégias de segmentação. Duas empresas que atuam em ramos diferentes podem competir por custo ou por valor. Então, seriam grupos estratégicos diferentes.
E a partir dessa ideia de grupos estratégicos, você constrói ou pode construir mapas estratégicos. Então, é a classificação das empresas em diferentes atributos, tais como custo, valor, estrutura de capital, grau de endividamento, região de atuação e prática sustentável seria um dos atributos para você construir um mapa estratégico. Então vamos começar pensando aqui nesse atributo custo-valor. Então, exemplo, você poderia utilizar figuras geométricas para definir qual é a estratégia da empresa em relação ao custo-valor. Empresas que têm ênfase no custo baixo, ênfase no valor baixo, ou seja, competem por baixo custo, seriam triângulo. Os losangos seriam empresas com médio custo e médio valor. O quadrado seria empresas com custo médio e valor alto. E o pentágono seria empresas com custo alto e valor alto também. E você pode agora pensar em uma outra forma para indicar um outro atributo. Por exemplo, usar a cor para o atributo de meio ambiente. Então, você tem um mercado específico de um produto com várias empresas atuando e dentro dele você tem um segmento verde. E aí você tem empresas que competem por custo ou por valor, atuando tanto na parte convencional do mercado quanto na parte sustentável. O triângulo é a empresa de baixo custo, baixo valor. Você tem dentro do mercado verde, empresa que compete por custo, e dentro do mercado convencional também. É a mesma coisa para o losango, para o quadrado e para o pentágono, que são as empresas de alto custo e alto valor. Você pode ter empresas pentágonos tanto no segmento verde quanto na parte convencional. Então, aqui nesse exemplo, a cor é que diferencia se a empresa é verde ou não. E pegando então a síntese dos atributos considerados. Se você tem um triângulo verde, é uma empresa que são empresas que possuem licenciamento ambiental. Então, só cumpre mesmo a legislação e nada mais do que isso. O losango já são empresas que possuem licenciamento ambiental e alguma prática de gestão ambiental. O quadrado são empresas com produtos certificados e que possuem licenciamento ambiental. Já o pentágono são empresas com produtos certificados, licenciamento ambiental e que participam de atividade de preservação ambiental, financiam alguma causa ambiental, por exemplo. Assim, se pode pensar em outras características para outros atributos. Você pode pensar na estrutura de capital da empresa, o quanto de capital é próprio dos acionistas, o quanto é de terceiros. E aí você coloca um indicador como a letra para mostrar essa estrutura de capital, ou um grau de endividamento. Então vamos pensar no grau de endividamento. Então, as empresas A seriam as empresas com pouco grau de endividamento. O grau de endividamento pode ser calculado pela dívida bruta da empresa dividida pelo patrimônio líquido dela. Então, se essa razão ela é baixa, significa que a empresa é pouco endividada. Poderia ser uma empresa com menos de meio de grau de endividamento, menos de 0,5, seriam empresas A. Empresas com endividamento intermediário seriam empresas B, ou seja, entre meio e 1 de grau de endividamento. Empresas C seriam empresas endividadas ou alavancadas, com um grau de endividamento maior do que 1. E aí você tem aí 3 atributos. A figura geométrica, a cor, que no caso aqui são todas empresas verdes, mas poderia ser a cor azul para denotar empresas tradicionais, e a letra que indica o grau de endividamento da empresa. E assim você pode incluir uma segunda letra para dizer um outro atributo e assim por diante. A partir desses atributos você constrói o mapa estratégico dos grupos estratégicos de empresas que atuam numa determinada região e são concorrentes.
Então, essas são as principais referências utilizadas nessa aula. Você tem o livro Gestão Ambiental Empresarial, do José Barbieri, e o livro Administração Verde, do Ricardo Alves.